Vamos dar continuidade ao nosso estudo da iniciação espírita. Nós deixamos, na vez passada, no meio do tema utilidade prática das manifestações. Ficou na pergunta, por que então os sábios se entregam a essas pesquisas e quem ousaria dizer que eles perdem seu tempo? Isso ele explicando ao visitante, né? Então, tudo que serve para levantar uma ponta de véu ajuda no desenvolvimento da inteligência, alarga o círculo das ideias, fazendo-nos penetrar mais profundamente nas leis da natureza. Ora, o mundo dos espíritos existe em virtude de uma dessas leis. O Espiritismo nos faz conhecê-la. Ensina-nos a influência que o mundo invisível exerce sobre o mundo visível e as relações que existem entre eles. Mostra como o mundo invisível é uma das forças que rege o universo e contribuem para a manutenção da harmonia geral. Suponhamos que a isso se limite a sua utilidade. Não seria já muito a revelação de semelhante força, abstração feita de qualquer doutrina moral? Não representa nada esse mundo novo que se revela a nós, se, sobretudo, o conhecimento desse mundo nos coloca no caminho de uma quantidade de problemas insolúveis até então. Se nos inicia nos mistérios de além-túmulo, que nos interessam alguma coisa, pois que todos, tal como somos, deveremos cedo ou tarde dar o passo fatal, mas existe outra utilidade mais positiva do Espiritismo. É a influência moral que ele exerce pelas suas próprias consequências. O Espiritismo é a prova patente da existência da alma, de sua individualidade após a morte, de sua imortalidade e de sua sorte no futuro. Portanto, a destruição do materialismo, não pelo raciocínio, mas pelos fatos. Não se deve pedir ao Espiritismo senão o que ele pode dar, nada procurar além da sua finalidade providencial. Antes dos progressos sérios da astronomia, acreditava-se na astrologia. Seria razoável pretender que a astronomia para nada serve, porque não se pode mais encontrar, a pergunta, não se pode mais encontrar na influência dos astros o prognóstico do destino de cada um, da mesma maneira que a astronomia destronou os astrólogos, o Espiritismo destronou os adivinhos, os feiticeiros e os que leem a sorte. Ele é para a magia o que a astronomia é para a astrologia, a alquimia para a química. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, que nós vamos no item ainda do que é o Espiritismo, o item loucura, suicídio e obsessão. O visitante continua redarguindo a Allan Kardec. Ele fala assim, que certas pessoas encaram as ideias espíritas como de natureza a perturbarem as faculdades mentais e, baseadas nessa suposição, achariam prudente impedir a sua propagação.
E Allan Kardec responde a ele: "Ô meu irmão, você conhece o provérbio? Quando se quer matar um cão, diz-se que ele está raivoso? Não é então de admirar que os inimigos do Espiritismo procurem apoiar-se em todos os pretextos àquele que lhes pareceu mais próprio a despertar os temores e as susceptibilidades, apegaram-se com ardor. Mas esse cai diante do mais leve exame. Ouça sobre essa loucura, no raciocínio de um louco. Todas as grandes preocupações podem ocasionar a loucura e as ciências, as artes, a própria religião fornece seu contingente. A loucura tem por princípio um estado patológico do cérebro, um instrumento do pensamento, estando o instrumento desorganizado e o pensamento se altera. A loucura é, portanto, um efeito consecutivo, cuja causa primeira é uma predisposição orgânica que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões. E isso é tão verdadeiro que existem pessoas que pensam muito e não ficam loucas. Outras se tornam loucas sob o império da mínima supericitação. Existindo uma predisposição para a loucura, esta tomará a característica da preocupação principal, que se torna, então, uma ideia fixa. Essa ideia fixa poderá ser a dos espíritos, naquele que disso se ocupar, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso se tornasse um louco espírita, se o espiritismo fosse a sua preocupação dominante. Certo jornal disse: é verdade que em uma só localidade da América, cujo nome não mais me recordo, se contavam 4.000 casos de loucura espírita. Mas sabe-se também que em nossos adversários é uma ideia fixa acreditarem ser eles os únicos dotados de razão. Eis aí uma mania como qualquer outra. A seus olhos, somos todos dignos dos manicômios. E, consequentemente, os 4.000 espíritas da localidade em questão deveriam ser outros tantos loucos. Sob esse ponto de vista, os Estados Unidos possuem centenas de milhares e todos os outros países do mundo, um número bem maior. Essa brincadeira de mau gosto começa a gastar-se desde que se vê essa loucura ganhar as camadas mais educadas da sociedade. Fazem um grande barulho acerca de um exemplo conhecido de Victor Hennequin. Porém, esquecem que, antes de se ocupar dos espíritos, ele já apresentara provas de excentricidade nas ideias. Se não tivessem aparecido as mesas girantes, que, segundo um trocadilho bem espirituoso de nossos adversários,
fizeram-lhe girar a cabeça. Sua loucura teria tomado outro caminho. Digo, portanto, que o Espiritismo não possui privilégio algum nessa relação. Mas vou mais longe. Digo que, bem compreendido, ele é um preservativo da loucura e do suicídio. Entre as causas mais numerosas de superexcitação cerebral, é necessário contar as decepções, as infelicidades, as afeições contrariadas, que são, ao mesmo tempo, as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas desse modo, de um ponto de vista tão elevado, que as tribulações são para ele apenas incidentes desagradáveis de uma viagem. O que em outro produziria uma violenta emoção, afeta-o mediocremente. Ele sabe, aliás, que os desgostos da vida são provas que servem para o seu progresso, se os suportar sem murmúrios, porque será recompensado segundo a coragem com que os tiver enfrentado. Suas convicções lhe dão uma resignação que o preserva do desespero e, consequentemente, de uma causa incessante de loucura e de suicídio. Ele sabe, além disso, pelo espetáculo que lhe oferecem as comunicações com os espíritos, o destino deplorável daqueles que abreviam voluntariamente seus dias. E esse quadro é bem apropriado para fazê-lo refletir. Por causa disso, o número dos que foram detidos à beira desta encosta funesta é considerável. Eis aí um dos resultados do Espiritismo. Ao número das causas da loucura, é necessário ainda acrescentar o pavor. E o do diabo desarranjou mais de um cérebro. Conhece-se o número de vítimas que se fizeram ao chocar. Frágeis imaginações, como esse quadro que se procura tornar mais pavoroso por meio de detalhes hediondos. É uma pergunta longa. Você conhece o número de vítimas que se fizeram chocar frágeis imaginações com esse quadro que se procura tornar mais pavoroso por meio dos detalhes hediondos? O diabo disse, só assusta as crianças. É um freio para torná-las comportadas. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem. E quando elas perdem o medo, são piores do que antes. E por esse belo resultado não se conta o número de epilepsias causadas pelo abalo de um cérebro delicado. Não se pode confundir a loucura patológica com a obsessão. Esta não é provocada por nenhuma lesão cerebral, mas pela subjugação que espíritos malévolos exercem sobre certos indivíduos e que têm, às vezes, as aparências de loucura propriamente dita. Esta afecção, muito frequente, é independente de qualquer crença no espiritismo e sempre existiu. Nesses casos, a medicação ordinária é impotente e mesmo prejudicial. O Espiritismo, fazendo conhecer essa nova causa de perturbação mental,
fornece ao mesmo tempo um único meio de triunfar, agindo não sobre o doente, mas sobre o espírito obsessor. Ele é o remédio e não a causa do mal. Vamos agora dar continuidade do subitem esquecimento do passado. E o visitante continua perquirindo sobre o assunto esquecimento do passado. Não compreendo, diz ele, como o homem pode aproveitar a experiência adquirida em suas existências anteriores se não tem lembrança delas. Pois desde que ele não se recorda, cada existência é como se fosse a primeira. E é assim sempre, ao recomeçar. Suponhamos que cada dia, ao acordarmos, perdêssemos a memória do que fizemos na véspera. Não estaríamos mais avançados aos 70 do que aos 10 anos, ao passo que, lembrando-nos de nossos erros, nossas inépcias e as punições em que incorremos, procuraríamos não recomeçar. Para servir-me da comparação que o Senhor fez do homem na terra com o aluno de um colégio, eu não compreenderia como esse aluno pudesse aproveitar as lições do 4º ano, por exemplo, se não se recordasse do que aprendeu no 3º. Essas soluções de continuidade na vida do espírito interromperam todas as relações e fazem dele, de certo modo, um novo ser, donde se pode dizer que a nossa mente morre em cada existência para renascer sem consciência do que fomos. Isso é uma espécie de negação. E Allan Kardec lhe dá mais uma vez uma aula sobre o assunto. E o assunto é esquecimento do passado. Allan Kardec diz: de pergunta em pergunta, o senhor me leva a fazer-lhe um curso completo de Espiritismo. Todas as objeções que apresenta são naturais naquele que nada sabe, mas que poderá encontrar em um estudo sério uma solução bem mais explícita do que a que eu posso dar com uma explicação sumária, que, por si própria, deve provocar incessantemente novas indagações. No Espiritismo, tudo se encadeia, e quando estudamos o conjunto, vemos que os princípios decorrem uns dos outros, servindo-se mutuamente de apoio. Então, o que parecia uma anomalia contrária à justiça e à sabedoria de Deus, parece completamente natural, vindo confirmar essa justiça e essa sabedoria. Tal é o problema do esquecimento, que está ligado a outras questões de igual importância. Eis porque apenas o tratarei superficialmente aqui. Se em cada existência é lançado um véu sobre o passado, o espírito nada perde do que adquiriu no passado. Só esquece a maneira como adquiriu. Para servir-me da comparação do estudante, diria que pouco lhe importa saber onde, como e com quais professores ele fez o 3º ano, se chegando ao 4º ano, sabe o que se ensinou no 3º.
Que lhe importa saber se foi castigado por sua preguiça ou sua insubordinação? Se esses castigos tornaram-me trabalhador e dócil, que lhe importa? É assim que, ao reencarnar, o homem traz por intuição e como ideias natas o que adquirira em ciência e em moralidade. Digo em moralidade, pois se durante uma existência ele melhorou, se aproveitou as lições da experiência, quando voltar será instintivamente melhor. Seu espírito amadurecido, na escola do sofrimento e do trabalho, terá mais solidez. Longe de ter tudo a recomeçar, ele possui um capital cada vez mais rico, sobre o qual se apoia para adquirir mais. A segunda parte de sua objeção, referindo-se à negação da mente, não está mais bem fundada, pois esse esquecimento só tem lugar durante a vida corporal. Ao deixá-lo, o espírito recobra a lembrança do seu passado. Pode então julgar o caminho que seguiu e o que lhe resta ainda fazer, de modo que não há solução de continuidade na vida espiritual, que é a vida normal do espírito. O esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência é muitas vezes adquirida por rudes provas e terríveis expiações, cuja lembrança seria muito penosa e viria a somar-se às angústias das tribulações da vida presente. Se os sofrimentos da vida parecem longos, o que seria então se sua duração aumentasse com a lembrança dos sofrimentos do passado? O senhor, por exemplo, é hoje um homem honesto, mas o deve talvez aos rudes castigos que suportou por crimes que agora repugnariam a sua consciência. Seria agradável recordar-se de haver sido enforcado pelo que fez? Não o perseguiria a vergonha ao pensar que o mundo soubesse o mal que cometeu? Quem lhe importa o que tenha podido fazer e sofrer para espiá-lo, se agora é um homem respeitável? Aos olhos do mundo, é um novo homem, e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado, liberto da lembrança de um passado importuno, age com mais facilidade. É um novo ponto de partida. Suas dívidas anteriores estão pagas. Está em si não contrair novas. Quantos homens desejariam assim poder, durante a vida, lançar um véu sobre seus primeiros anos? Quantos disseram a si mesmos, ao final da sua carreira: se fosse para recomeçar, não faria o que fiz? Pois bem, o que eles não podem refazer nesta vida, refá-lo-ão em outra. Em uma nova existência, seu espírito trará, no estado de intuição, as boas resoluções que houver tomado. É assim que gradualmente se processa o progresso da humanidade. Suponhamos ainda um caso muito comum.
nas suas relações em seu próprio lar, encontra-se um ser contra o qual tinha queixas, que talvez o tivesse arruinado ou desonrado em outra existência, e que, espírito arrependido, venha a encarnar em seu meio, unir-se ao Senhor por laços de família, para reparar seus erros pelo devotamento e pela afeição. Não estariam ambos na mais falsa situação se os dois se recordassem da sua inimizade? Em lugar de se apaziguarem, eternizariam o ódio. Conclua daí que a lembrança do passado traria perturbações às relações sociais e seria uma entrave ao progresso. Deseja uma prova atual disso? Se um homem condenado à prisão tomasse a firme resolução de tornar-se honesto, o que aconteceria quando saísse? Seria repelido pela sociedade, e esta repulsa quase sempre o mergulharia novamente no vício. Suponhamos, ao contrário, que todos ignorem os seus antecedentes. Seria bem acolhido. Se ele próprio os pudesse esquecer, não seria menos honesto e andaria de cabeça erguida, em lugar de curvá-la sob a vergonha das recordações. Isto concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos nos mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde só reina o bem, a lembrança do passado, nada tem de penosa. Eis porque os indivíduos lá se lembram de sua existência precedente, assim como nós nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto ao tempo que se pode ter permanecido nos mundos inferiores, não será mais do que um sonho mau. E nós vamos parar por aqui esta aula de hoje e vamos dar continuidade na próxima. Na próxima vai ser os elementos de convicção. Muita paz.